Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre as principais artérias da cabeça e pescoço. A cabeça e o pescoço é uma região rica e uma região complexa do ponto de vista anatômico. Então, os vasos que vão para a região de cabeça e pescoço são vasos que vão sair do arco da aorta. Então, a artéria aorta é a principal artéria do nosso corpo. Ela vai sair do ventrículo esquerdo, vai tomar uma posição ascendente, vai fazer uma curva para a esquerda e para trás, e depois ela toma um trajeto descendente. Então, essa artéria, nós podemos dividir essa artéria em três partes: a aorta ascendente, arco da aorta e a aorta descendente. A parte descendente ainda pode ser dividida em parte torácica e parte abdominal, que não é o nosso objetivo da aula de hoje. Então, nós não vamos chegar até a parte descendente. Ficaremos até aqui, ó, o arco da aorta. Então, a artéria aorta, assim que sai do ventrículo esquerdo, ela emite os seus dois primeiros ramos, chamados de artérias coronárias, que vão irrigar o coração. Então, o sangue que passa por dentro do coração, o coração não aproveita esse sangue, o músculo cardíaco não aproveita esse sangue. Então, ele precisa de uma rede vascular externa que vai ser dado por essas artérias coronárias. Depois, essa artéria aorta tomou o trajeto ascendente, começa a fazer uma curva, chamado de cajado da aorta, ou chamado de arco da aorta. Nesse momento, tem o surgimento de outros três ramos, que são os três ramos que vão levar o sangue para os membros superiores e cabeça e pescoço. Da direita para a esquerda, nós temos o tronco braquiocefálico, a artéria carótida comum esquerda e a artéria subclávia esquerda. O tronco braquiocefálico, como o próprio nome já diz, vai levar o sangue para o braço e para a cabeça. Mas para levar o sangue para o braço e para a cabeça, ele vai precisar se bifurcar. Então, no momento que ele se bifurca, ele dá origem à artéria subclávia direita e à artéria carótida comum direita. Então, a partir desse momento, o que eu tenho do lado direito, eu vou ter do lado esquerdo. A única diferença é antes dessa divisão por causa do tronco braquiocefálico. Então, a artéria subclávia agora, ela vai levar o sangue para o membro superior, mas no seu início ela dará alguns ramos que vão para a cabeça e pescoço, tá? Então, a gente vai falar na aula de hoje os ramos que vão para a cabeça e pescoço da artéria subclávia e nós vamos falar dos ramos da artéria carótida, indo da carótida comum para a carótida interna e externa. Então, os dois principais ramos que vão suprir cabeça e pescoço virão de subclávia e virão de carótida. A artéria carótida comum, ela vai se dividir em duas, uma carótida interna e uma carótida externa, mais ou menos ao nível da quarta vértebra cervical, mais ou menos ao nível da cartilagem da tireoide. Então, 65% das pessoas, a divisão da carótida comum vai acontecer na altura de C4, tá? Podendo ser um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, nos outros 35% da população. Então, a artéria carótida comum, ela vai dar origem à carótida externa e à carótida interna. Agora, nós vamos falar de cada um desses ramos que saem da artéria subclávia e, posteriormente, da artéria carótida. Então, primeiro saindo da artéria subclávia, vamos fazer primeiro a divisão dessa artéria. Então, essa artéria subclávia, ela pode ser dividida em três partes. Nós temos uma porção medial, que é a porção antes de chegar no músculo escaleno anterior.
Nós temos uma porção posterior, que é a porção que está passando atrás do músculo escaleno posterior, e tem a porção lateral, que é a porção logo após o músculo escaleno anterior, até o momento que ela passa pela primeira costela. Essa parte medial da artéria subclávia esquerda, ela é maior do que da artéria subclávia direita, justamente por conta da presença aqui do tronco braquiocefálico, tá? Então, a primeira parte é até chegar na borda medial do escaleno anterior. A segunda parte é que está atrás do escaleno anterior. E a terceira parte é entre a margem lateral do escaleno anterior até chegar na margem lateral da costela. Na primeira parte da artéria subclávia, nós encontramos 5 ramos saindo dessa região, que são a artéria vertebral, importante ramo que vai para o sistema nervoso central. Nós vamos ter o tronco tíreo-cervical, ramo importante para a glândula da tireoide. Nós vamos ter a artéria intercostal interna, que é uma artéria conhecida também como artéria mamária, muito utilizada para as pontes mamárias, nos casos da realização da revascularização do miocárdio. Nós vamos ter a artéria dorsal da escápula e nós vamos ter o tronco costo-cervical. Esse tronco costo-cervical ainda pode ser dividido em dois, em artéria cervical profunda e artéria intercostal suprema. A artéria vertebral, importante ramo que vai para o sistema nervoso central, ela pode ser ainda dividida em 5 outras partes. Então, a artéria vertebral, ela pode ser dividida em parte cervical, que é logo essa primeira parte que sai da artéria subclávia. Depois tem uma área pré-vertebral, que é a parte antes dessa artéria entrar pelos forames transversários das vértebras cervicais, que a gente falou isso já lá na aula de coluna vertebral. Tem a parte transversária, que geralmente se inicia ao nível da 6ª vértebra cervical. Tem a parte atlântica, que é a parte que vai passar logo acima do arco posterior do Atlas e deixa até uma impressão nesse arco posterior do Atlas, que é chamado de sulco da artéria vertebral. E tem a parte intracraniana, que é a parte que está ali lateral ao tronco encefálico. Então, a artéria vertebral ela pode ser dividida em 5 partes. Como nós falamos lá na aula de coluna vertebral já, em 90% das pessoas, essa artéria ela entra a partir do forame transversário da 6ª vértebra cervical, mas para nível de abordagem cirúrgica, por exemplo, nessa região, a gente tem que considerar que essa artéria ela passa sempre pelo forame transversário da 7ª vértebra cervical até que se prove o contrário. Quando essa artéria ela entra no crânio, né, ela sobe paralelo ao tronco encefálico, mais especificamente paralelo ao bulbo, e aí quando chega na junção entre o bulbo e a ponte, num sulco chamado sulco bulbo-pontino, essa artéria vertebral esquerda vai se anastomosar com uma artéria vertebral direita, e vai dar origem a uma artéria chamada artéria basilar, que vai passar logo anteriormente à ponte e deixa até um sulco na ponte chamado de sulco da artéria basilar. Essa artéria basilar irá se bifurcar, dando seus ramos terminais, que são as artérias cerebrais posteriores. Então, esse sistema vértebro-basilar dará origem às artérias que vão para a região posterior do cérebro, para a região de cerebelo e tronco encefálico, e aqui que dá para ver, ó, para a região de medula. Então, daqui ela sai e desce para levar irrigação para praticamente toda a medula. Então, esse sistema vértebro-basilar, ele é importante,
junto com a artéria carótida interna, que nós vamos falar já já, tá? Então, aqui a gente tem essa irrigação de artéria cerebral posterior, indo para a parte posterior do hemisfério cerebral. E aqui depois nós temos as outras duas artérias cerebrais, a artéria cerebral média, indo para a parte de face superolateral de cérebro, e a artéria cerebral anterior aqui, ó, pegando mais a parte medial do cérebro. Então, aqui nós temos as três artérias cerebrais, sendo que essa posterior ela é ramo desse sistema vértebro-basilar, enquanto as outras duas serão ramos da artéria carótida interna, que nós vamos falar aqui ainda hoje. No tronco tíreo-cervical, nós vamos encontrar a artéria supraescapular, a artéria cervical transversa, a artéria cervical ascendente e a artéria tireoídea inferior. Essa artéria cervical ascendente é a artéria que vai levar o sangue para os músculos da região lateral do pescoço. E a artéria tireoídea inferior é o ramo terminal desse tronco tíreo-cervical, que, como o próprio nome já diz aqui, ó, vai levar sangue principalmente para a glândula da tireoide. Então, aqui numa imagem mais aumentada, fica mais fácil da gente perceber esse tronco tíreo-cervical com a artéria tireoídea inferior vindo para a glândula da tireoide. Mas aqui ainda nesse trajeto, ela emite alguns ramos ainda para a traqueia e emite alguns ramos ainda para esôfago. Essa artéria tireoide inferior ainda vai emitir os ramos ascendentes para as glândulas da paratireoide. E além disso, na região aqui anterior, eles vêm para a região anterior, dando os ramos anteriores da glândula da tireoide. Então, a artéria tireoide inferior, ela vai ser ramo terminal do tronco tíreo-cervical e é uma importante artéria para a glândula da tireoide. A gente vai falar um pouco ainda dessa imagem, vocês ainda vão ver um pouco nessa imagem aqui ao longo das próximas aulas aqui, porque falaremos especificamente de algumas estruturas importantes no pescoço, e aí não tem como, né, não falar da glândula da tireoide algumas vezes. O tronco costo-cervical ainda emitirá mais dois ramos. Então, o ramo da cervical profunda, que vai levar sangue para os músculos posteriores da região de pescoço, e a artéria intercostal suprema. Nessa imagem aqui fica mais fácil da gente ver a continuação da artéria cervical profunda, que irá levar o sangue para essa região mais profunda aqui, dos músculos mais profundos da região posterior de pescoço, assim como um pouco para os suboccipitais. Aqui a gente ainda consegue perceber o tronco tiro-cervical com o seu ramo terminal para a tireoide inferior. Nós temos aqui ainda a artéria vertebral passando por todos aqui forames transversos na região cervical e na sua parte intracraniana aqui também. Já a artéria carótida comum, que é uma outra artéria e é a artéria mais importante para a região de cabeça e pescoço, é uma artéria que sai aqui nessa imagem também aqui do tronco braquiocefálico. Então, a artéria carótida comum direita, ela vai emergir do tronco braquiocefálico, como a gente já falou, mas a artéria carótida comum esquerda sai direto do arco da aorta, não esqueçam isso. Mas antes da gente falar aqui da artéria carótida comum, deixa eu mostrar aqui, aproveitar essa imagem e mostrar aqui, ó, a artéria subclávia, a primeira parte da artéria subclávia direita, o músculo escaleno, então a segunda parte passando aqui atrás do músculo escaleno, e aqui a gente tem a terceira parte da artéria subclávia. Percebam que a artéria subclávia, ela vai passar acima da primeira costela, vai passar entre os músculos escalenos, né? Então ele passa aqui entre o escaleno anterior e o escaleno médio, e vai passar abaixo da clavícula, que foi aqui, ó, seccionada aqui nesse momento. E ela passa junto com o plexo braquial. Então, aqui também dá para ver o plexo braquial. Essa imagem aqui do Yokoshi é uma imagem linda para a gente perceber essas estruturas. E nesse livro tem várias imagens
bastante interessantes. Então, aqui a gente tem, vamos voltar aqui agora para a artéria carótida comum, que vai se dividir em artéria carótida interna e artéria carótida externa. No momento que a artéria carótida comum se divide, percebam que na artéria carótida interna tem uma pequena dilatação aqui nessa região, que é o que nós chamamos de seio carótico. E ali dentro também nós vamos encontrar o glomo carótico. Então, essa pequena dilatação aqui, ó, que geralmente está logo na parte inicial da carótida interna, pode atingir também um pouco de artéria carótida comum. E qual a importância disso daqui? É que no seio carótico nós vamos encontrar baroreceptores, enquanto no glomo carótico nós vamos encontrar quimiorreceptores. Então, todo o sangue que está indo para a artéria carótida interna, que vai ser a artéria que vai levar a um importante suprimento sanguíneo para o cérebro, precisa passar ali e ser, digamos assim, lido qual a pressão que está ali naquele vaso e qual a quantidade de oxigênio que está passando pelaquele vaso. Então, essa leitura de pressão arterial e essa leitura de níveis de oxigênio é importante para que o nosso organismo abra mão de artifícios para manter níveis ótimos de oxigenação e pressão arterial cerebral. É por isso que lá nas aulas de primeiros socorros, ou nas aulas até de anatomia, o professor fala, olha, quando forem aferir a frequência cardíaca pela artéria carótida, evitem de pegar de forma bilateral. Por que evitar de pegar de forma bilateral? Para que não estimule essa região e não estimule um reflexo vagal, fazendo com que o paciente tenha uma diminuição da frequência cardíaca, uma diminuição da pressão arterial e possa gerar até um desmaio, tá, em casos mais extremos. Então, é por isso que quando a gente vai aferir a frequência cardíaca nessa região, a gente afere somente de um lado para evitar que haja o estímulo bilateral e para que evitar que haja um reflexo vagal aqui nessa região, nesse momento, tá? Em relação à artéria carótida interna, ela é o ramo que vai levar sangue para a maior parte do sistema nervoso central, principalmente para a parte de cérebro. Então, a artéria carótida interna, ela pode ser dividida em parte cervical, parte petrosa, que é a parte que passa por dentro do osso temporal, tem a parte cavernosa e a parte cerebral, que aí vai ser a parte que vai dar os ramos da artéria cerebral média e artéria cerebral anterior. Antes da artéria carótida interna dar origem à artéria cerebral anterior e artéria cerebral média, ela emite alguns ramos importantes aqui, e entre eles nós vamos ter a artéria hipofisária inferior, a artéria hipofisária superior, que são os ramos que vão para a glândula da hipófise, e a artéria oftálmica. Essa artéria aqui a gente vai falar no próximo slide, que é uma artéria importante que vai levar sangue até para a região fora de crânio, para essa região de face. Então, aqui nós vamos ter a artéria cerebral média, a artéria cerebral anterior, comunicando o lado direito com o lado esquerdo. Nós vamos ter aqui a artéria comunicante anterior e fazendo uma comunicação desse sistema carotídeo com o sistema vértebro-basilar, nós vamos ter a artéria comunicante posterior. Então, quando nós temos aqui agora o sistema vértebro-basilar com a artéria cerebral posterior, a artéria comunicante posterior, o sistema carotídeo aqui, né, com a artéria cerebral média, com a artéria cerebral anterior e a comunicante anterior, nós temos um verdadeiro círculo arterial importante na região de cérebro, chamado de círculo arterial do cérebro, mas que ele é muito conhecido como círculo de Willis ou polígono de Willis. Então, essa daqui é o círculo importante que vai levar sangue para todo o nosso cérebro.
Geralmente, quando o paciente tem um acidente vascular encefálico, a artéria que é mais acometida nesses casos é a artéria cerebral média. Então, antes de dividir, antes de dar origem à artéria cerebral média e anterior, nós falamos, né, da questão da artéria hipofisária. Então, aqui a gente tem aqui a artéria hipofisária superior e aqui nós vamos ter a artéria hipofisária inferior. Então, a artéria carótida interna, ela mantém uma relação importante com a glândula da hipófise. Além disso, ela vai ter uma relação importante também, ó, com o nervo óptico e com o quiasma óptico que está aqui, ó, que é onde acontece o cruzamento desse nervo lá dentro do crânio. Então, quando a gente tem uma visão anterior, com um corte coronal da região da hipófise, a gente consegue entender maior e melhor, né, essa relação de hipófise com artéria carótida interna e nervo óptico. Pacientes com tumores na hipófise, a abordagem cirúrgica muitas vezes é feita de forma transesfenoidal, ou seja, por dentro do esfenoide. Então, aqui eu tenho o seio esfenoidal e a abordagem cirúrgica vai ser por dentro aqui do esfenoide. Então, o médico, nesse momento, vai ter que tomar cuidado, principalmente lá na região lateral da hipófise, com a artéria carótida interna e com o nervo óptico, né? Para não gerar uma lesão de artéria carótida interna ou não gerar uma lesão de nervo óptico. Assim que a artéria carótida interna ela entra no crânio, ela emite um ramo, ó, que vai acompanhar aqui o nervo óptico. Então, esse daqui é o nervo óptico, aqui é onde acontece o cruzamento, o quiasma óptico, aqui está a hipófise, e aqui nós temos a artéria chamada de artéria oftálmica. Essa artéria oftálmica, em 90% das pessoas, ela passa acima do nervo óptico. Mas em 10% ela faz uma curva e acaba vindo aqui por baixo do nervo óptico. Então, a gente vai ter aqui a artéria carótida interna, vamos ter a artéria oftálmica, que é essa que sai daqui e vem para a região aqui, ó, lateral do olho. Na verdade, não é nem região lateral, é a região medial aqui do olho, porque na região aqui lateral nós vamos ter a artéria lacrimal. E ainda tem como ramo da artéria oftálmica a artéria supraorbital, que a gente vai falar mais na frente, que tem uma anastomose com a artéria carótida externa, né? Então, com ramos da artéria carótida externa. Então, através da artéria supraorbital, a gente acaba tendo uma anastomose da rede de carótida interna com carótida externa. Então, entre agora os ramos que vão para a região de face e couro cabeludo, né? Então, a carótida interna, ela vai dar muito mais os ramos que vão para dentro de crânio. A carótida externa é a artéria que vai dar os ramos para a região de face e de couro cabeludo. Então, a artéria carótida externa, ela emite alguns ramos, né? Então, eu tenho aqui a carótida comum, a carótida interna seccionada e a artéria carótida externa. Então, agora, nós temos os ramos que vão para a região de face e de couro cabeludo, pegando toda essa parte externa de cabeça. Então, nós dividimos agora esses ramos da artéria carótida externa em 4 grupos. Nós temos os ramos anteriores, que são em números de 3 ramos, são eles a artéria tireoídea superior, nós vamos ter a artéria lingual e nós vamos ter a artéria facial. Depois nós vamos ter o ramo medial, que aí só tem um no ramo medial, que vai ser a artéria faríngea ascendente. E depois nós temos os ramos posteriores, que são 2 ramos aqui posteriores, a artéria occipital e a artéria auricular posterior. E depois nós temos os 2 ramos terminais. Um importante ramo, que é a artéria maxilar, e os ramos terminais, e o outro ramo terminal, que é a artéria temporal superficial.
Então, aqui, entre todos esses ramos da artéria carótida externa, os dois principais ramos são esses, a artéria maxilar e a artéria facial, que vai dar aqui a maior parte de irrigação para a região de face, tá? Então, aqui nós vamos conseguir perceber o primeiro ramo anterior da carótida externa, que é a tireoídea superior. Como o próprio nome já diz, ó, ela vai levar sangue agora para a parte superior da tireoide. Lembrando que a parte inferior da tireoide vem de uma artéria que é ramo da subclávia. Depois nós vamos ter aqui, ó, saindo da tireoídea superior, alguns importantes ramos que vão para a laringe. Então, a artéria tireoídea superior, ela não vai levar ramos somente para a glândula da tireoide. Ela vai emitir o ramo laríngeo superior, que é um ramo que vai passar aqui pela membrana tiroioídea e vai levar sangue para todos os músculos da região de laringe, exceto o músculo cricotireoídeo, que tem a sua vascularização própria, tem sua artéria própria. Ele é chique, ele é o único que tem a sua artéria própria. Todos os outros músculos da laringe vão ser vascularizados e irrigados pela artéria laríngea superior, que é um ramo da artéria tireoídea superior. Então, aqui ainda vai dar o ramo glandular anterior, né? Então, a artéria tireoídea superior ainda vai se dividir em duas partes aqui na sua região terminal, que é o ramo glandular anterior e o ramo glandular posterior. Além disso, não dá para ver aqui, ela ainda emite alguns ramos para os músculos infraioídeos. Então, novamente, aqui aquela imagem, né, que a gente mostrou da artéria tireoídea inferior, agora a gente traz para trazer a imagem da artéria tireoídea superior. Então, a gente tem a artéria tireoídea superior, dando a artéria laríngea superior, passando aqui pela membrana tireoídea, e os ramos glandulares, né, o ramo glandular anterior e o ramo glandular posterior. Para aqui, ó, o pessoal da medicina também, que é importante saber, que é a questão do nervo laríngeo recorrente, né? Então, tem o nervo vago, que acompanha a artéria carótida comum, e tem o nervo laríngeo recorrente, que também é importante para procedimentos nessa região aqui da tireoide. Algumas pessoas ainda têm uma artéria chamada artéria íma, que é uma artéria que também vai para a glândula da tireoide, só que ela é uma artéria inconstante. Então, nem todos têm essa artéria. Como nem todos têm, qualquer abordagem nessa região de pescoço, a gente também deve considerar a presença dessa artéria. É uma artéria que sai do arco da aorta e vem em direção à glândula da tireoide. O segundo ramo anterior da artéria carótida externa é a artéria lingual. Essa artéria, logo que ela penetra na língua, ela vai passar profundamente ao músculo hioglosso. Então, aqui a gente consegue ver o primeiro ramo, tireoídeo superior, e o segundo ramo, que é a artéria lingual. Então, aqui nós temos a artéria lingual, que ela vai dar logo um ramo que vai passar logo acima do osso hioide, próximo ali ao corno maior do hioide, que é o ramo supraioídeo. Depois ela vai dar um ramo que é a artéria dorsal da língua, e lá no final ela se divide em dois outros ramos. Um ramo chamado de artéria sublingual e o outro que vai ser a artéria profunda da língua. Essa artéria profunda da língua, ela também é chamada de artéria ranina. Percebam a relação aqui agora desses vasos, ó, com esse nervo aqui, ó, que é o nervo lingual. Então, a gente tem aqui o nervo lingual, a gente vai ter aqui, ó, o gânglio submandibular, passando ali, ó, do nervo lingual.
E esse nervo lingual, ele vai ter uma relação com esse ducto aqui, ó, da glândula submandibular. Então, se mantém uma relação com o ducto da glândula salival submandibular, e aqui a gente consegue observar o nervo lingual e o gânglio submandibular. O outro ramo anterior, né, e esse daqui é um dos mais importantes dessa região também, é a artéria facial. Então, a artéria facial, ela vai emitir, logo que ela sai aqui da carótida externa, ela vai emitir dois ramos para cima, chamados de artéria palatina ascendente e o ramo tonsilar. Esses dois ramos, acho que numa próxima imagem aqui fica melhor de visualizar, são os ramos que vão para o palato mole e para a região de tonsila palatina. Depois ela vai dar um ramo submentual, que vai passar aqui ó, logo abaixo da mandíbula, pelo ramo aqui da mandíbula. E ela faz uma curva logo após o ângulo da mandíbula para cima. Então, ela faz uma curva próximo, logo depois ali do ângulo da mandíbula, e toma um trajeto ascendente. Nesse trajeto ascendente, ela vai emitir o ramo labial inferior, que vai para a região do lábio inferior, o ramo labial superior, e depois ela vai emitir, nos seus ramos terminais, a artéria nasal lateral, que também é chamada de artéria lateral do nariz, e por fim a artéria angular. Essa artéria angular, ela vai se anastomosar com a artéria supraorbital e nesse momento, essa artéria supraorbital que a gente viu já é ramo da artéria oftálmica, nesse momento faz uma anastomose da carótida externa com a carótida interna. Então aqui na artéria angular, junto com a artéria supraorbital na anastomose, vai fazer fechar, digamos assim, esse círculo com a artéria carótida externa e a artéria carótida interna. E como eu falei, aqui dá para ver melhor, né, os dois ramos iniciais da artéria facial, que é a artéria palatina ascendente e a artéria tonsilar, ou ramo tonsilar, que vai para a tonsila palatina. E aqui a gente continua observando ó, a artéria facial, que vai passar aqui ó, por um sulco profundo na mandíbula, entre a mandíbula e a glândula submandibular, vai fazer uma curva ascendente e aqui ó, ela vai emitir o ramo labial inferior e vai emitir o ramo labial superior e aqui a artéria angular lá para cima. E dá para ver aqui também a artéria submentual, né? E então aqui nessa imagem a gente consegue visualizar os principais ramos da artéria facial. O único ramo medial da artéria carótida externa é a artéria faríngea ascendente, que vai levar o sangue para a região de faringe. Então, aqui ela sai ó, na parte medial da artéria carótida externa. Os dois ramos posteriores da artéria carótida externa, um deles é a artéria occipital. Essa artéria occipital ela vai passar próximo aqui à incisura mastoide, vai emitir os ramos que vão para o músculo esternocleidomastoide e para o ventre posterior do digástrico. Além disso, no seu trajeto ascendente posterior, ele vai emitir os ramos descendentes e os ramos occipitais. Esses ramos occipitais são os ramos que vão para a região de couro cabeludo, né, lá na região posterior do crânio. E lá na região mais superior ainda, a gente ainda encontra um ramo posterior mais acima. O segundo ramo posterior da artéria carótida externa é a artéria auricular posterior, né, que vai para essa região aqui posterior da orelha. Essa artéria auricular posterior, ela vai emitir ainda dois ramos. Ela vai emitir o ramo da artéria timpânica posterior e vai emitir o ramo parotídeo.
A artéria timpânica posterior, como vocês podem observar aqui na imagem, ela vai para a região interna de ouvido, enquanto o ramo parotídeo, como o próprio nome já diz, vai levar sangue também para a glândula de mesmo nome, que é a maior glândula salival, que é a glândula parótida. A artéria temporal superficial, que é um dos ramos terminais dessa artéria carótida externa, ela vai emitir um ramo chamado de artéria transversa da face. Essa artéria transversa da face, ela vai passar aqui pelo arco zigomático, então ela vai irrigar toda essa região aqui de arco zigomático, de maçã do rosto, né, como era chamada antigamente. Ela vai dar um ramo chamado de artéria temporal média, os ramos frontais e as artérias parietais. Então, essa artéria temporal superficial, ela vai pegar mais a parte de couro cabeludo de região frontal e de região parietal, além dessa região do arco zigomático. E o ramo mais importante, né, o ramo terminal mais importante é a artéria maxilar. Então, essa artéria maxilar, ela vai emitir nada mais, nada menos do que 14 ramos. E aí a gente pode dividir esses 14 ramos em 4 grupos. Nós vamos ter o grupo ascendente, o grupo descendente, o grupo anterior e o grupo terminal, onde nós vamos encontrar as artérias terminais. Então, nós vamos ter aqui a artéria maxilar, os ramos ascendentes dessa artéria maxilar, são em números de 4 ramos, então nós vamos ter 4 ramos para cima, que é a artéria timpânica anterior, e aqui na artéria timpânica anterior também a gente vai ter uma artéria auricular profunda. Essa artéria, nos livros, ela quase não é mostrada, a gente vai ter uma dificuldade enorme de encontrar a artéria timpânica anterior. Depois nós vamos ter a artéria meningia média, e depois nós vamos ter as artérias temporais profundas, uma artéria temporal profunda posterior e artéria temporal profunda anterior. Essas artérias temporais profundas, elas passam, como o próprio nome já diz, profundamente ao músculo temporal. Então, os ramos ascendentes da artéria maxilar são em números de 4 ramos. Então, nós temos 4 ramos aqui para cima. A artéria timpânica anterior, a artéria meningia média, que vai para dentro de crânio, e as artérias temporais profundas, posterior e anterior. Aqui nessa imagem, a gente consegue observar a artéria meningia média. Essa artéria meningia média, ao passar aqui pelo forame espinhoso, ela acaba dando um ramo que vai passar logo atrás de uma região, de um ponto craniométrico, que nós chamamos de pitério. Então, a gente vai ter aqui a artéria meningia média, ela vai dar logo ali na região do pitério o ramo frontal, depois ela vai ter aqui o ramo parietal e o ramo petroso que passa aqui pelo osso temporal. Então, todos esses ramos aqui vão dar os ramos da artéria meningia média, que, como o próprio nome já diz, vai irrigar uma meninge, vai irrigar a dura mata. E essa relação dessa artéria com o pitério, que é essa área que é um ponto craniométrico, que é a área mais frágil aqui do nosso crânio. Então, essa relação de posição em traumas laterais da cabeça, pode-se ter uma fratura nessa região e a espícula óssea pode seccionar a artéria meningia média, causando uma grande hemorragia extradural. Então, lesões nas regiões aqui das têmporas, na região aqui lateral, são lesões perigosas pelo fato da posição e da relação do pitério com essa artéria meningia média. Entre os ramos descendentes da artéria maxilar, o primeiro deles vai ser a artéria alveolar inferior. Essa artéria alveolar inferior, ela sai, digamos assim, no mesmo local
né, na mesma posição, na verdade, que a artéria meningia média. Então, a artéria meningia média vai sair para cima, enquanto a alveolar inferior vai sair para baixo. Essa artéria alveolar inferior ainda vai dar o ramo miloioídeo e depois ela vai dar os ramos dentais e peridentais, que são os ramos que vão aqui, ó, para os dentes da região da mandíbula. Ela ainda passa pelo forame mentual e a partir daqui vai dar origem à artéria mentual, que é a artéria que vem aqui para a região do mento, para a região do queixo. O segundo ramo é a artéria massetérica. Essa artéria massetérica, ela muitas vezes sai também na mesma posição que a artéria temporal profunda posterior. Por vezes, essas duas artérias podem sair por um tronco único, chamado de tronco temporomassetérico. Então, a artéria massetérica, como o próprio nome já diz, vai dar origem à artéria que vai para o músculo do masseter. Depois da artéria massetérica, nós temos a artéria pterigoídea. Essa artéria pterigoídea, como o próprio nome já diz, vai levar sangue para o músculo pterigoide. Depois da artéria pterigoídea, nós vamos ter a artéria bucal. Essa artéria bucal, assim como a massetérica, ela vai sair na mesma direção do que a artéria temporal profunda anterior. Então, a artéria massetérica sai na mesma posição que a temporal profunda posterior e a artéria bucal vai sair na mesma posição que a artéria temporal anterior. Então, essa artéria bucal, ela também pode sair de um tronco único junto com a temporal profunda anterior, que é o tronco temporobucal. E na sua região terminal, a artéria maxilar vai dar origem à artéria alveolar superior posterior. Como o próprio nome já diz, vai levar sangue para os alvéolos dentais posteriores da região da maxila. Como ramo anterior da maxila, nós vamos ter a artéria infraorbital. Como o próprio nome já diz, essa artéria vai passar pelo canal infraorbital. Durante essa passagem, ela vai emitir o ramo alveolar superior médio. Esse ramo é inconstante, não nem todos têm esse ramo. E o ramo alveolar superior anterior. Então, como o próprio nome já diz, esses ramos alveolares superiores, médio e anterior, vão levar sangue para a região alveolar anterior e média da maxila. Como lá, quando ela passa pelo forame infraorbital, ela dá os ramos palpebral inferior, labial superior e nasais externos, né? Na verdade, ela vai fazer a anastomose com essa região da face. Entre os ramos terminais, nós vamos ter a artéria esfenopalatina, a artéria do canal pterigoídeo e a artéria palatina descendente. A artéria esfenopalatina vai emitir os ramos septais posteriores e os ramos nasais posteriores laterais. Então, ela vai emitir os ramos que vão para a região de cavidade nasal. Depois nós vamos ter a artéria palatina descendente, que dará os ramos da artéria palatina menor e a artéria palatina maior, que vai gerar os ramos para a região de palato duro. Então, a artéria esfenopalatina vai irrigar a maior parte de cavidade nasal, de septo nasal, enquanto a artéria palatina descendente vai dar os ramos que vão para o palato duro. Nós temos uma rede vascular aqui importante, próximo aqui ao ápice do nariz, que é uma área chamada de área de Kieselbach. Essa área de Kieselbach é uma área proveniente da irrigação entre a artéria esfenopalatina e a artéria etimoidal anterior.
Então, essa artéria timoidal anterior, que é ramo da artéria oftálmica, ela faz uma anastomose com a artéria esfenopalatina. Então, aqui a gente tem, mais uma vez, um círculo se fechando entre artérias que são provenientes da artéria carótida externa e artérias que são provenientes da artéria carótida interna. Então, aqui, mais uma vez, a gente faz um círculozinho aqui que fecha esse circuito entre artéria carótida interna e artéria carótida externa. Então, aqui nessa imagem, a gente tem aqui um esquemazinho de distribuição dos ramos da artéria maxilar. Então, a gente tem aqui a artéria carótida externa e a artéria maxilar com a sua distribuição na região de face. Percebam que a maior parte de irrigação de artéria maxilar é a parte profunda da face, enquanto a parte mais superficial fica a cargo da artéria facial. Então, aqui a gente tem um esquema completo dos ramos da artéria carótida externa, então os ramos anteriores da carótida externa, com a artéria facial, a artéria lingual, a artéria tireoídea superior. Depois a gente tem aqui a artéria faríngea ascendente, que não dá para ver aqui direito, né? Ela coloca aqui com um pedacinho só. Tem os ramos posteriores da carótida externa e os seus ramos terminais. Percebam aqui nessa imagem, ó, que a artéria maxilar, a gente acaba não tendo uma boa imagem dela nessa parte superficial, porque ela é uma parte em uma irrigação mais profunda, ficando a parte superficial a cargo da artéria facial. Então, aqui a gente tem, ó, numa imagem, uma vista anterior, a irrigação de artéria facial, né, muito maior na região superficial. Fazendo aqui agora uma correlação entre os ramos da carótida externa e da carótida interna, então a gente percebe que a maior parte de face realmente é irrigado pela carótida externa, mas a gente tem uma certa irrigação aqui que faz uma anastomose entre a carótida interna e a carótida externa. Então, ramos da artéria carótida interna ainda vão vir irrigar a parte de órbita e a parte aqui de frontal, a parte mais mediana aqui do frontal. Esses aqui são os nossos livros de escolha, né, para essa aula. Então, geralmente, quando a gente faz uma aula dessa, a gente pega de 2 a 3 livros. Então, são livros bem interessantes, principalmente quando a gente vai estudar essa parte vascular. Esses 2 livros que trazem um boxezinho que faz uma correlação clínica, eles ficam mais interessantes para o aprendizado, né? Que é o livro do Gray e o livro do Moore, que são livros fantásticos para o estudo dessas correlações com a parte clínica. E não esqueça, você está sempre evoluindo, acredite sempre em si mesmo. Apesar dos dias parecerem tempestade sem fim, você é forte e sempre depois da tempestade vem a bonança, né? Então, sempre depois daquele mar revolto vai vir o mar calmo e tudo dará certo. Tá? Acredite em você, tenha certeza que vocês conseguirão. E se precisarem de alguma ajuda da parte da anatomia, não hesitem em mandar as suas dúvidas para o meu e-mail ou para o meu Instagram. Tranquilo? Grande abraço a todos. Até a próxima.